Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos de 1 a 14. Está escrito: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas, cronos ou kairós, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amados, eu gostaria de meditar com vocês nesta noite sobre o poder do Espírito Santo na vida da igreja. É impossível exagerar a importância da pessoa e da obra do Espírito Santo na vida da igreja. Nós cremos que Deus é um só, mas consiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. São 3 pessoas distintas, da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Mas, dentro do projeto da redenção, coube ao Espírito Santo ser o aplicador da obra da redenção. O Pai enviou o Filho realizou a obra da redenção, mas quem aplica esta obra ao coração é o Espírito Santo. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplica esta redenção. De tal maneira que o Espírito Santo é vital para nós, porque Ele quem convence de pecado, Ele quem regenera, Ele quem batiza no corpo de Cristo, Ele quem sela para o dia da redenção, Ele quem nos santifica, Ele quem dá dons espirituais, Ele quem reveste a igreja de poder. Então hoje eu gostaria de tratar com vocês de alguns aspectos da obra e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Em primeiro lugar, chamo a sua atenção para a promessa do Espírito Santo no capítulo 1, versos 4 a 8.
E eu chamo a sua atenção para o verso 4. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de me ouvisse. Que promessa é essa? Essa promessa foi dada lá no livro de Joel, capítulo 2, versos 28 a 30. Que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre filhos e filhas, sobre jovens e velhos. O derramamento do Espírito, a promessa do Espírito, rompe então barreiras, seja ela etária, seja ela social, seja ela de gênero. Todos podem e devem receber esse derramamento do Espírito, esse poder do Espírito Santo. A Escritura nos diz ainda, lá em Isaías 44:3, derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Pois bem, como é que essa promessa deveria ser esperada? O versículo de número 4 define: determinou-lhes, ou seja, não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Lá em Lucas 24:49, essa promessa ainda é mais específica e clara. Está escrito lá. Pode ler comigo toda a igreja? Vamos juntos? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a recepção dessa promessa é resultado também de uma espera obediente. Mas por que aqueles discípulos que eram galileus deveriam permanecer em Jerusalém? Não era a terra deles, não era a casa deles, não era o domicílio deles. Porque na verdade foi aqui em Jerusalém que eles se acovardaram. Foi aqui em Jerusalém que Pedro negou Jesus. Foi aqui em Jerusalém que quando Jesus foi preso, todos eles fugiram acovardados. Foi aqui em Jerusalém que na crucificação de Jesus, só João estava presente. Foi aqui em Jerusalém que no sepultamento de Jesus, nenhum dos discípulos estava presente. Foi aqui em Jerusalém que eles estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus. E Jesus está dizendo o seguinte: no local que vocês fracassaram, no lugar que vocês me negaram, no lugar que vocês se acovardaram, eu vou revestir vocês de poder, para que a partir de Jerusalém, este movimento do Evangelho alcance o mundo inteiro. E então, eles deveriam permanecer na cidade. Terceiro, esta promessa do Pai é resultado de uma expectativa de poder. Volte os olhos comigo para o verso 6 do capítulo 1 de Atos. Quando Jesus termina de falar dessa promessa do Pai, que é o derramamento do Espírito Santo, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Notem os irmãos que aqueles homens ou aquelas pessoas ainda nutriam no coração uma esperança de um reino político. Por que isso? Porque Israel, ao longo da sua história, viveu debaixo de escravidão. 400 anos no Egito. Depois 40 anos no deserto, acossados por inimigos. Depois entraram na terra, 7 anos de conquista. Eles não conquistaram todos os povos, viveram atribulados com os inimigos à volta. Depois entra um longo período, do período dos juízes, 330 anos, e na maioria desse período, eles viveram debaixo de opressão dos inimigos à volta. Depois vem a monarquia em Israel, e no reinado de Saul viveram debaixo de grande opressão, mormente dos filisteus, e o rei morreu nas mãos desses filisteus. Depois vem a divisão do reino, e as 10 tribos do norte viveram todo o período de 209 anos debaixo de opressão de seus inimigos. As 2 tribos do sul, que duraram até mais tarde um pouco, 586, em alternância de homens maus e piedosos governando, viveram debaixo de opressão de seus inimigos. Até que veio a Síria em 722, levou o povo cativo. Depois em 586 veio a Babilônia, levou o povo cativo. A Babilônia caiu, mas Israel ficou debaixo de opressão do Império Medo-Persa. Depois o Império Medo-Persa caiu, mas ficaram debaixo do domínio do Império Grego. Depois acabou o Império Grego, eles ficaram debaixo do domínio do Império Romano.
Esse povo viveu ao longo dos tempos debaixo de opressão. E eles querem olhar para Jesus como Messias que vai quebrar esse jugo da opressão política, que vai estabelecer em Israel um reino político, e eles imaginam que eles vão ocupar uma posição de destaque nesse reino. Então, daí vem a pergunta: será nesse tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus responde: não vos compete saber, conhecer, nem tempos, nem épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que Jesus está prometendo não é um reino político. O que Jesus está prometendo é poder. E a pergunta é: poder para quê? Primeiro, poder para sair do campo da especulação escatológica para o campo da ação missionária. Eles queriam discutir escatologia. E Jesus diz: eu tenho uma agenda maior, mais premente, mais urgente, que pertence a vocês. A agenda de vocês não é especular, a agenda de vocês é fazer a obra. E para fazer a obra, vocês vão precisar do poder do Espírito Santo. Poder para quê? Segundo, poder para morrer. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha é a palavra martiria, de onde vem a palavra mártir. E ao longo da história, a igreja é martírica. Como disse hoje de manhã, houve porventura um tempo em que o mundo não odiou a igreja? Houve período, um tempo em que o diabo deixou de perseguir a igreja? Houve um tempo em que este mundo foi a nossa pátria ou nosso habitat? Não somos aqui peregrinos, não somos aqui forasteiros, não estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o céu. Aqui estamos chamados a, se preciso for, selar o nosso testemunho com o nosso próprio sangue. Aqui tem luta, aqui tem prova. Poder para quê? Poder para perdoar. É isso mesmo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Para o evangelho chegar em Samaria, tinha uma barreira intransponível. Um ódio racial de 700 anos. E então, foi quando o Espírito Santo foi derramado, o evangelho chegou em Samaria e o muro da inimizade foi quebrado. Eu posso lhes garantir, irmãos, que não há perdão nas relações interpessoais e internacionais, a não ser que o poder do Espírito Santo opere nos corações. Poder para quê? Poder para pregar a palavra de Deus. Não há pregação sem poder. Não há pregação sem a ação do Espírito Santo. Sabem por quê? Por mais eloquente que um pregador seja, ele só pode falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo tem poder de falar aos corações. Então, sem poder, não há pregação eficaz. Mas notem agora, meus amados, um segundo ponto da mensagem. Primeiro vimos a promessa. Veremos agora a busca do Espírito Santo. Vá comigo para o verso 14, por favor. A igreja pode ler comigo esse versículo? Vamos juntos? Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então vejamos que estes aqui, todos estes, conforme o versículo 15, logo a seguir, eram 120 pessoas. Então Jesus está lá no Monte das Oliveiras, ele vai assunto aos céus, e ali Jesus disse para eles: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles voltam no Monte das Oliveiras, desce o Vale do Cedron, sobe para o Monte Sião e entram no cenáculo, o mesmo cenáculo onde eles participaram da última ceia, ou da última Páscoa com Jesus, onde Jesus inaugurou a ceia. E diz o texto que 3 coisas ali acontecem. Primeiro, havia unanimidade em oração. Todos estes. É uma reunião de oração, onde tem 120 pessoas. E ninguém ficou do lado de fora. E ninguém disse: não, eu não acredito mais em oração. Não adianta orar. Todos estes oraram. Então, há unanimidade. Segundo, houve perseverança. Todos estes perseveraram. A pergunta é: quanto tempo?
A ordem de Jesus é permanecer na cidade até que. Não é orar um dia, não é orar uma semana, é orar até que. E esse até que durou 10 dias, ininterruptos, onde todos perseveraram. Mas houve um terceiro elemento, havia concordância na oração, perseveraram unânimes. Unânimes. Às vezes você tem uma reunião de oração, uns oram, outros não, uns creem, outros não, uns puxam para lá, outros puxam para cá. Não, nessa reunião de oração não, todos unânimes perseveraram em oração. Ou seja, a condição que Jesus estabeleceu para que a promessa do Pai fosse cumprida, ou seja, o derramamento do Espírito Santo acontecesse, foi obedecida à risca por aquelas 120 pessoas. Quem estavam lá? Primeiro, os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, que havia cometido suicídio. Quem estava lá? Maria, mãe de Jesus. Quem estava lá? Os irmãos de Jesus, que só passaram a crer nele depois da ressurreição. Quem estava lá? As mulheres da Galileia. As mulheres da Galileia. Conforme Lucas 8, 3, tinham 3 citadas por nome, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, as mulheres que financiaram e bancaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus, elas também estavam lá, e muitos outros discípulos, que nós não sabemos seu nome, estavam lá buscando a promessa do Pai. Então, vem o terceiro ponto, que é o cumprimento da promessa, é o derramamento do Espírito, conforme Joel capítulo 2. Então vamos para o capítulo 2, versos 1 a 4. Primeiramente foi um fenômeno celestial. Veja você o que está escrito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, essa palavra Pentecostes significa 50, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, ficou 40 dias com os discípulos até ir assunto aos céus. Depois eles passam 10 dias no cenáculo, portanto 50 dias. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era uma festa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Depois de 10 dias, ninguém saiu, ninguém se distraiu, ninguém foi fazer outra coisa. Eles estavam focados, centralizados na agenda estabelecida pelo próprio Jesus. De repente, veio do céu um som. Então a primeira coisa é que é um fenômeno celestial, tem som, ou seja, é audível, não é uma sensação subjetiva, dá para se ouvir. Mas que tipo de som? Como de um vento impetuoso. Você já escutou a voz do vento? Você não vê o vento, mas você escuta a voz dele, não sabes de onde vem, nem para onde vai, mas ele tem uma voz. Então, o vento é um símbolo do Espírito Santo. Ele sopra onde quer. Ele é livre e ele é soberano. A ciência já descobriu tantas coisas lindas. Ela pode medir a velocidade do vento. Ela pode até dizer mais ou menos para onde o vento vai, mas ela não pode cercar o vento. O vento é livre, o vento é soberano. Mas o texto nos diz mais, que esse vento encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então o fenômeno celestial, ele é audível e ele é visível. Eles escutam e eles veem. E se o vento é símbolo do Espírito Santo, o fogo também o é. Aliás, essa é uma das figuras mais usadas no Velho Testamento para a manifestação divina. Deus se manifestou a Moisés lá na sarça ardente, no meio do fogo. Deus falou a ele no meio do fogo. O fogo do altar não podia apagar. Elias orou para que Deus se manifestasse lá no Carmelo, através do fogo. Quando o templo foi consagrado, Deus manifestou-se através do fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo, que o trono de Deus é fogo, que Ele faz dos seus ministros labareda de fogo. A Bíblia diz que Jesus viria batizando com o Espírito Santo e com fogo.
E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo foi derramado, línguas como de fogo pousou uma sobre cada um deles. E a figura do fogo é importante porque o fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica, o fogo alastra. É assim que age o Espírito Santo de Deus. E o texto diz, versículo 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E versículo 6 diz: porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que Deus está fazendo aqui é revertendo a maldição da Babel, da Torre de Babel, onde houve uma confusão, ninguém entendia ninguém. Agora, quando o Espírito Santo vem, todos entendem. É a reversão da maldição de Babel. Agora notem comigo, amados, que o derramamento do Espírito Santo prova que os milagres, preste atenção no que eu vou lhes dizer, os milagres abrem porta para o Evangelho, mas os milagres não são o Evangelho, e os milagres não são um substituto do Evangelho, porque o fenômeno que acontece aqui é milagroso, não é autoproduzido, não é a terra que produziu, não é qualquer efeito que os 120 produziram ali que tornou isso uma realidade. Não, foi uma operação sobrenatural e milagrosa de Deus. Mas o que é que o milagre em si produziu? Vejamos. Em primeiro lugar, produziu ceticismo. Versículo 12, confira aí comigo. 2:12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? O milagre está lá, ele é audível, ele é visível, ele é notório, ele é eloquente. Mas quando as multidões se ajuntam e olham o fenômeno, o que produz? Apenas ceticismo. O que quer isso dizer? Segundo elemento, versículo 7, preconceito. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Vamos entender essa cultura aqui, irmãos. Por favor, olha a geografia bíblica. Nós estamos falando de Jerusalém. Jerusalém está no sul, está na Judéia. Esses homens todos são galileus. Galileus. É por isso que quando Jesus subiu, quem estava lá olhando eram galileus, varões galileus. E aqui na Judéia tinha preconceito em relação aos lá do norte, chamado galileus. Então não são esses porventura galileus, está dizendo: esquece, isso é gente sem massa cinzenta, isso é gente inferior. Isso é uma, desculpa da expressão bem brasileira, uma gentalha. Esquece, preconceito. O que o milagre em si produziu? Ceticismo, preconceito. Terceiro lugar, produziu o que? Zombaria. Olha o versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então preste atenção nisso. A não ser que o Espírito Santo de Deus esclareça alguém, ver milagres, contemplar milagres, não produz fé salvadora. Porque o milagre não tem o propósito de produzir fé salvadora. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O propósito do milagre é impactar. O propósito do milagre é chamar a atenção. Mas ele em si não é um substituto. É tanto razão que, diante desse fato, é que Pedro se levanta. Para dizer: não, eles não estão bêbados não. São 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que prometeu Joel, que nos últimos dias derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas. Então o que está acontecendo aqui não é embriaguez. E então diz a Bíblia que ele, cheio do Espírito Santo, se levantou para pregar um sermão cristocêntrico. E ao pregar, os corações se compungiram, se derreteram. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas chama a sua atenção para um outro ponto. A plenitude do Espírito Santo é uma experiência pessoal, intransferível, do enchimento do Espírito Santo. Veja comigo, por favor, o versículo 4, 2:4. Toda a igreja comigo de novo. Só na parte inicial.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos quantos? Todos quantos? Todos os 120 que estavam no cenáculo. Então, quem estava lá? Pedro, João, Mateus, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Tiago. Quem estava lá? Maria, mãe de Jesus. Quem estava lá? Os irmãos de Jesus. Quem estava lá? As mulheres da Galileia. Ninguém ficou mais cheio do Espírito Santo que outro. Todos ficaram cheios. Ou seja, é uma experiência pessoal, individual, particular, intransferível. Bom, me permita uma pergunta muito pessoal e complexa de responder. Você está cheio do Espírito Santo? Porque isso não foi um fato estanque que acontece. A partir desse momento, o natural, o normal, é ser cheio do Espírito Santo. Aliás, isso é tão sério, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então vamos pegar a palavrinha enchei. Porque na língua grega tem um recurso que nós não temos na língua portuguesa com tanta clareza, que é o chamado presente contínuo. Então, enchei-vos do Espírito não é você ser cheio hoje e nunca mais precisar se encher de novo. É encher hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, continuamente, sem cessar. Mas vamos dar um exemplo de o que não é um presente contínuo. Jesus lá em Caná da Galileia, numa festa de casamento, disse para os serventes assim: enchei d'água as talhas. Tinham 6 talhas. Cada talha daquela cabia 100 litros. A palavra lá não é no presente contínuo. Jesus está dizendo, enchei d'água, está para encher só essa vez, não vai encher amanhã de novo não, é só agora. Nunca vai precisar repetir, não vai repetir, é só agora. Mas aqui não, enchei-vos do Espírito. Agora notem, há 2 pecados aqui. Primeiro, é embriagar-se. Segundo, é não ser cheio do Espírito. Um é um pecado negativo, outro é um pecado no aspecto positivo, como de atitude. Então, a partir desse momento que o Espírito Santo foi dado à igreja, derramado sobre a igreja, o padrão de Deus, o normal de Deus, é que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. Aliás, certa feita, um diácono da igreja reclamou com o Dr. Billy Graham que eles estavam enfrentando um problema lá na comunidade deles, que tinha um diácono da igreja que estava se embriagando. Estava trazendo muito transtorno para a comunidade, para a família. E aí o Billy Graham perguntou ao diácono assim, que estava conversando com ele: me responda, irmão, e os demais membros da igreja estão cheios do Espírito Santo? Porque às vezes nós só achamos que pecado é se embriagar, e é mesmo. Mas não achamos que não estar cheio do Espírito Santo seja um pecado. É por isso que a experiência é individual. E hoje o Espírito Santo de Deus, que já habita em você e em mim, quer que você e eu saiamos aqui hoje cheios do Espírito Santo. Isso é o normal que Deus requer de nós. Pois bem, mas me permita ainda mais um ponto. Como é que foi a pregação de Pedro, revestido com o poder do Espírito Santo? Se você perceber do verso 14 até o verso 36, Pedro se levanta para pregar, cheio do Espírito Santo. E como é que foi a pregação dele? Primeiro, a pregação de Pedro foi cristocêntrica na sua essência. Pedro pregou o quê? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo,
a ascensão de Cristo e o senhorio de Cristo. Então notemos, sempre que alguém está cheio do Espírito Santo, ele vai apontar para Jesus. Quer saber se uma vida está cheia do Espírito Santo? Veja se você está levando uma vida cristocêntrica. J.I. Packer, no seu livro A Dinâmica do Espírito, diz que o papel do Espírito Santo é o papel do holofote. Você está andando em São Paulo, de vez em quando você vê um prédio iluminado. Você vê a beleza do prédio, mas você não vê a luz. Porque o papel daquele holofote não é chamar atenção para ele, é chamar atenção para o prédio. O Espírito Santo não veio para exaltar a si mesmo, o Espírito Santo veio para exaltar Jesus. O Espírito Santo veio para mostrar Jesus, para glorificar Jesus. E é por isso que Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e prega um sermão cristocêntrico. Mas em segundo lugar, o sermão de Pedro foi eficaz quanto ao seu propósito. No versículo 37, está escrito que, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E aqui há algo belíssimo, queridos presbíteros, é que o apelo aqui não parte do pregador para o auditório, parte do auditório para o pregador. Em havendo avivamento, irmãos, não é necessário que o pregador faça o apelo brota de lá para cá e não daqui para lá. Foi assim com João Batista também. Quando ele estava pregando no deserto, as multidões é que perguntaram: o que nós vamos fazer? Os publicanos é que perguntaram: o que vamos fazer? Os soldados que perguntaram: o que vamos fazer? Quando o Espírito Santo age, esse sermão, esta mensagem é eficaz quanto a esse propósito, compunge os corações. Terceiro, a pregação de Pedro foi clara em suas exigências. Olha o versículo 38 comigo, está escrito: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Arrependimento. Quarto, essa pregação foi específica quanto à promessa. Olha o versículo 38 ainda, quando ele disse: cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vai ser dado, derramado. Agora veja bem que os 120 estão cheios, e ele está pregando para aquela multidão que se reuniu. Ele está dizendo: se essa multidão se arrepender, o que nós experimentamos, vocês também vão experimentar. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Mas finalmente, essa pregação foi vitoriosa quanto aos seus resultados. Olha comigo o verso 41, por gentileza. Está escrito: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Já pensou que coisa extraordinária? Um sermão só, quase 3.000 pessoas convertidas, resultado da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero então concluir. Como é que esta igreja agora cheia do Espírito Santo vive? Esse é o desejo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Este é o nosso desejo. Então eu quero destacar brevissimamente 6 coisas. Primeiro, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem compromisso com a palavra de Deus. Versículo 42 está escrito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e deixar para lá a Bíblia. Uma igreja que não é bíblica não pode ser cheia do Espírito Santo. Pode dar nome de outras coisas, fenômenos extraordinários, esquisitices, peraltices espirituais, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo está comprometido com a palavra de Deus. Segundo, uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, ela tem prazer na oração. Versículo 42 diz que perseveravam nas orações. É uma igreja que ora. Se uma igreja não ora, aí não está o espírito de súplica. Se uma igreja não ora, ela precisa desesperadamente do revestimento do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Terceiro, uma igreja cheia do Espírito Santo acaba com as rusgas, com as querelas, com as disputas, com as brigas, com as contendas, com as divisões. Ela é uma igreja onde se desfruta de plena comunhão. E aqui é importante examinar com vocês alguns versículos. Primeiro, 42 diz que perseveravam na comunhão e no partir do pão. Versículo 44 diz que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Versículo 45 diz que vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. E o versículo 46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração. Ou seja, esse povo é um povo unido, é um povo coeso, é um povo que se ama, é um povo que tem comunhão e intimidade. Mas, ainda, quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora a Deus com entusiasmo. Olha o versículo 47. Louvando a Deus. Louvando a Deus. Irmãos amados, você pode também perceber na adoração, no culto público, na dinâmica da adoração, uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas ainda, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela teme a Deus e presencia os milagres de Deus. Veja, por favor, versículo 43. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Tem que ter temor. Não é peito estufado. Não é holofote em cima de homem. Não é propaganda mercantilista. É temor de Deus. E onde há temor, há manifestação do poder de Deus. Finalmente, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem simpatia dos de fora e cresce numericamente. Versículo 47 termina dizendo assim: contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É uma igreja simpática para fora, e uma igreja que Deus acrescenta todo dia gente convertida. É só o Espírito Santo que faz isso, irmãos. Porque na força do braço você não converte ninguém. Com argumentos humanos, lógicos, racionais, ninguém se converte. É só o Espírito Santo que tem esse poder. Então, concluindo, eu preciso desse poder. Você precisa desse poder. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros precisa desse poder. Você que está nos acompanhando precisa desse poder. E esse poder está à disposição de todos nós. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o poder que está à sua, à minha, à nossa disposição. Que Deus nos abençoe. Amém.